Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da missionária Elizabeth Maciel, aqui na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, Brasil, dentro da região sul, no extremo sul da América do Sul, divisa com o Uruguai. Que Deus abençoe a todos, querido e querida, que tem chegado a essa live, que vão estar aqui vendo desde o momento do segundo zero até o finalzinho da live, porque no final tem oração, no final tem bênção. E o senhor, a senhora, você, querido, querida, é muito bem-vindo. Criança, adolescente, seja muito bem-vindo aos momentos preciosos, querido. Você está no devocional bíblico da missionária Elizabeth Maciel, e o devocional é um momentos preciosos. Esse momento precioso que a gente tem aqui de manhã, perto de meio-dia, 1 hora, um pouco mais cedo, hoje bem mais cedo, porque eu já me acordei cedo, já orei, já me coloquei na presença do Senhor, abri uma palavra, quero dividir com todos, e logo mais estarei indo para a consagração da minha igreja, a consagração de quinzenal, junto a todo o corpo da igreja, com vocação pastoral, né, que o Senhor, o nosso pastor e a nossa pastora convocaram, e nós estaremos consagrando as nossas vidas, não apenas tendo um momento de jejum e de oração e de comunhão com a igreja. Consagração é estarmos nos colocando na presença do Senhor para cumprir a palavra dele, sermos cada vez mais santos como o Senhor é santo, e consagrarmos, entregarmos, né, nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor. E hoje não será diferente aqui dentro dos momentos preciosos. Nós estamos aqui para trazer uma palavra abençoada, e o Senhor me surpreendeu quando eu abri a Bíblia hoje. Já desde as 5 e pouco da manhã eu estou acordada, e o Senhor me fez abrir a Bíblia numa palavra maravilhosa que serve perfeitamente para o nosso dia de consagração. Eu senti, né, fui direcionada ao Senhor e Ele disse: abre a Bíblia, eu tenho algo para falar contigo e para te usar nessa manhã através dessa palavra. E eu pensei até que seria uma palavra introdutória, que de repente o meu pastor vai dar oportunidade, alguma coisa assim eu pensei no meu coração. Mas no fim era para trazer para nós aqui na live. Era para trazer para mim, porque a palavra do Senhor ela é espada de 2 gumes, de 2 lados que cortam, tanto para quem está falando como para quem está recebendo. E o Senhor me surpreendeu com essa palavra. Essa palavra está lá nos livros dos profetas menores, que são os profetas pequenos, considerados pequenos por causa que os livros são pequenos, que estão ali bem antes de Novo Testamento, bem antes de Mateus. E é no profeta Joel. Hoje a palavra vai ser no profeta Joel. Tati Barbosa, seja muito bem-vinda, querida. Aí, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Olha só, hoje nós temos essa palavra de Joel maravilhosa, voltada para a consagração, voltada para o jejum, voltada para um momento verdadeiramente entregue na mão do Senhor, momentos de que nós possamos refletir sobre a palavra e colocar em prática para as nossas vidas. Porque nós precisamos ser separados, nós precisamos ser santos. A palavra santo quer dizer separado. E não quer dizer que seja uma pessoa entojada. Fran, minha filha querida, seja muito bem-vinda. Minhas 2 filhas aí, ó. Que Deus abençoe, queridas. Pastor ou pastora Adriana Vilmar, Adriana Souza está assistindo também, sejam muito bem-vindos. A minha filha Fran Gomes também está aí, Tati Barbosa, minha outra filha. Deus abençoe a todos, queridos. E nós estamos aqui, então, nesse momento de consagração, nesse sábado, junto com a Igreja IPUB, nós estamos para trazer essa palavra de Joel. Ah, não é a Fran, é o meu genro, querido Denis, que está usando o telefone da minha filha. Amém, pastor ou pastora, né? Vilmar Adriana Souza, não sei se, nunca sei se é o pastor Vilmar ou a pastora Adriana que está assistindo.
Vamos dividir essa palavra de Joel, então, que o Senhor desde as 5 da manhã está me incomodando com essa palavra, para que a Fran está dizendo que o meu genro está com ela ali, né, visitando ela lá na casa da vozinha dela. É o pastor Vilmar, querido, eu tenho tanto prazer de saber que os meus pastores me assistem, que os meus pastores me dão ânimo, que os meus pastores apoiam a obra das mãos do Senhor, né? O Senhor mesmo diz na sua palavra, quando o homem de Deus que escreveu essa palavra disse assim, ó, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. E o Senhor está confirmando. Audrey Maria Gomes, a gêmea da Fran, está aí também, lá de Nova Hartz, assistindo. Antônio Carlos Alves. Vão deixando seu amém. A Fran, ali no perfil da Fran, o Denis, meu genro, está visitando lá nesse fim de semana, né? A vovó, onde a Fran mora. A Fran cuida da vovó, da minha ex-sogra, de 81 anos. E ali ela está na companhia do Denis e o Denis está me chamando de sogra. Eu amo ser chamada de sogra, de sogrinha. Queridos, nós vamos dividir então Joel. Vamos para a palavra? Que a palavra é o mais importante. A maior profecia que tem é a palavra. É a boca de Deus falando aqui na terra para nós. Então vamos dividir em Joel, capítulo 2, bem no iniciozinho ali, do verso 12 até o 17. Essa palavra me incomodou desde as 5 horas. Eu já orei na cozinha aqui da minha hospedeira, né, a irmã Cléo, a irmã Cleonir, da nossa igreja, nesse sítio maravilhoso. Pode olhar aí, estou no jardim dela, com esse dia lindo que tem para frente, esse fim de semana maravilhoso, onde estamos consagrando hoje, pela manhã toda, e culto de ensino, e amanhã, nós vamos estar, então, ali no culto público, né, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela está me incomodando desde de manhã, porque o Senhor tem falado, e é uma palavra confirmatória da nossa consagração de hoje. Então, essa palavra diz assim, ó, Joel capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e entre o altar. E digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Por que o povo perguntaria, né, e inquiriria onde está o seu Deus? Se você estiver na palavra, como diz aqui, ó, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro, com clamor, com consagração. Não há vitória sem jejuar, sem consagrar, sem orar, sem se entregar completamente, se convertendo ao Senhor. Convertendo, convergindo, é saindo de um caminho, de uma direção e entrando noutra, que é o caminho santo do Senhor. E não existe vitória sem obediência. Se nós não obedecermos às convocações do nosso pastor, da nossa congregação, do lugar aonde nós estamos congregando, se nós não formos obedientes aos nossos líderes, se nós não formos obedientes aos irmãos na fé, co-irmãos na fé, aonde eles têm atitudes de fé, atitudes de comportamento, de mudança de vida, muito mais do que palavras, porque tem uma parte ali que diz assim, ó, que diz assim,
rasgai, é o número 13 ali, o versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao vosso Deus. Irmãos, muitas vezes nós estamos na desobediência, nós estamos na insurgência, na dissensão dentro da igreja e nós não sabemos. Não sabemos quando deixamos de fazer com que a nossa atitude seja o exemplo. O nosso calar seja o exemplo. O nosso ouvir mais seja o exemplo. Eu sei que muitas vezes os pastores e nós e cristãos temos o costume de dizer, mas não tem que ser apenas um costume, tem que ser uma atitude de fé. E uma atitude de obediência e de conversão verdadeira. Nós só temos uma boca e 2 ouvidos para ouvirmos mais e calar muito mais. Muitas vezes as nossas atitudes em palavras, em atos, em jeito de ser, em ainda conservar aquele velho homem que deveria ter sido sepultado no batismo, falar mais alto e nós não estamos em consagração. Consagração não é um dia que o pastor estabelece para que nós estejamos em comunhão uns com os outros, 1, 2 vezes por mês, toda semana, ou jejuns semanais específicos para um propósito. Isso não é consagração. A consagração é a entrega de ti mesmo como uma libação, como um holocausto, como um sacrifício no altar de Deus. A consagração é o entregar-se para Deus em todas as tuas atitudes, pensamentos, ações e intenções íntimas de coração. Porque também não adianta rasgar a veste, como diz ali no verso 13. Não adianta rasgar a veste, não adianta trocar a veste, mesmo porque muitos lobos e cabritos estão vestidos de ovelha. Estão falando bonito, com palavras evangélicas, com palavras cristãs, com frases de efeito, com sinos que apenas soam vazios, que não retinem, ou como latas vazias, ou com bastante profetado. Principalmente na web é o que tu mais encontra. E isso não é se converter. E isso não é estar em consagração. Rasgar a veste, mudar o cabelo, deixar de pintar, deixar de cortar, usar vestimentas, isso não é consagração. Consagração é obediência aos preceitos, aos estatutos do Senhor, aos marcos que não devem ser removidos, o alargar a tenda, sim. Alargar a tenda na prosperidade do Espírito Santo, na direção e na revelação e na condução da vontade diretiva de Deus, não na permissiva, na diretiva, para estar no centro do propósito para aquela congregação, para aquela comunidade, para aquela família, para o teu eu pessoal com Deus, os teus votos e os teus propósitos e aquilo que Deus mostrou para ti, mas não mostrou para a congregação, mostrou para ti. Muitas coisas nós não precisamos levar para a congregação e não devemos, porque se levarmos para a congregação nós causamos dissensão. E estamos fazendo dissensão com a nossa boca e a gente não percebe. Quando levamos algo pessoal que Deus dividiu conosco, um voto pessoal, um propósito de cabelo, de vestimenta ou de atitudes, seja o que for, quando o Senhor fala conosco, Ele fala conosco, Ele não ordenou para a congregação, a não ser que seja na direção do Espírito, através do pastor e da pastora, porque eles somente têm que doutrinar e eles somente têm que admoestar, fazer reuniões e explicar como é e como deixa de ser. Nós, como obreiros, temos que executar a obra e executar com sabedoria. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos meus 25 anos na obra, como diaconisa o tempo inteiro, como auxiliar da obra, como missionária principalmente no meu chamado pastoral e da minha vida pessoal, porque eu sangrei muito para chegar a essas atitudes. Ética. Ética tinha o rei Davi. Ele não tocava no ungido do Senhor Saul, mesmo quando Saul foi destituído como rei, mas ainda continuava reinando, quando Samuel lançou sobre ele a palavra do Senhor dizendo que o reino passaria dele. E depois, posteriormente, Davi foi escolhido como rei.
E Davi não reinou imediatamente, muito pelo contrário, foi perseguido, se juntou aos piores homens de Israel. Já viu aquela história de criança, Ali Babá e os 40 ladrões? Foi mais ou menos assim. Mas o Senhor permitiu que esses fossem os valentes de Davi. Davi contaminou eles. Eles não contaminaram Davi. Porque Davi era ungido, escolhido por Deus, um homem conforme o coração de Deus. Mas Saul foi destituído. Saul foi destituído da glória. Foi destituído da posição de rei. E Saul. E Davi, mesmo assim, não tocou na unção de Saul. Uma coisa eu aprendi, se um pastor é pastor, se um irmão é irmão e aceitou a Cristo, ele vai ser sempre teu irmão. E ele vai ser sempre conservo teu. E tu serás servo do teu irmão. E tu tem que respeitar o teu irmão. Tu tem que amar o teu irmão como ungido do Senhor. Ah, você é pastor? Você é evangelista, presbítero? Eu sou uma missionária? E a irmãzinha fica só na porta? Ou evangeliza nos valados? Ou limpa a igreja, ou cuida da cozinha? Aquela irmã e aquele irmão são ungidos do Senhor. E muitas vezes nós não consagramos as nossas vidas, rasgamos apenas a nossa veste, as nossas atitudes de casca exterior, mas não rasgamos o nosso coração em obediência a Deus para entender que o ungido do Senhor não pode ser tocado. Ao longo da minha vida com Cristo, eu tenho observado muitas coisas. E você que ainda não conhece a pastora missionária Elizabeth, quando a pastora missionária começar a se calar, começar a baixar a cabeça, ficar muito quieta, é porque ela já trilhou este caminho. Este caminho de usar muito a boca, sem sabedoria, de julgar muito o irmão, de julgar muito a irmã, de falar mal de irmão, de falar mal de irmã e não entender o que é ser ungido do Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu tenho muitas consequências. Até no meu corpo físico. Vocês acham que eu reclamo da minha vida quando o Senhor me diz a minha graça te basta? Quando o HIV, a coluna, está tudo estoporado, com sequelas da Covid, problemas do nervo, da herpes zoster, onde rompeu o meu nervo, onde eu me entrevo da coluna, eu estou abaixo de remédio desde ontem. E desde anteontem eu também estava doente. Tu acha que eu reclamo? Não, eu estou colhendo um monte de coisa que eu fiz ao longo da obra do Senhor e não me consagrei, não me separei, não cumpri o ID do Senhor, eu prevariquei, eu pequei. Quantas vezes eu pequei enquanto ainda estava na obra? E sou pecadora, e ainda peco, né? Eu sou humana. Consequências, lei da semeadura e da colheita. E muitas vezes nós estamos dentro da congregação, saindo de um culto abençoado, e lá na porta a gente enfia o pé na jaca e peca, com essa boquinha pequenininha aqui, porque eu só tenho uma, mas eu tenho 2 ouvidos, e eu tenho 2 mãos para abençoar, e pés para ir pregar o evangelho, e tenho cérebro e inteligência para entender que eu tenho que obedecer. Mas aí eu não estou em consagração. Eu não entreguei a minha vida verdadeiramente no altar e não me deixei ser usada por Cristo. Pode uma fonte jorrar 2 águas, águas amargas e águas doces? Pode eu emprestar minha boca para orar, consagrar, buscar a presença do Senhor, falar da palavra dele, e na saída, na porta de um culto, a palavra do Senhor diz que nós temos que guardar o nosso pé quando nós entrarmos na congregação. E eu vou mais além na consagração ao Senhor. Temos que guardar o nosso pé quando a gente sai da congregação do Senhor. Porque tudo que a gente fez lá dentro daquelas 4 paredes pode se perder quando nós estamos indo para a nossa casa. E a boca, e a língua está trabalhando. Irmãos, eu não estou aqui criticando.
Eu estou aqui falando, sempre que eu falo, é como eu digo, a espada do Senhor, a palavra do Senhor, ela é a espada de 2 gumes. Ela tem dois cortes, ela corta para cá e corta para cá. Então, quando eu estou falando algo, eu só falo em cima de testemunhos pessoais. Todas as palavras que o Senhor usa para eu usar aqui no devocional, não que eu escolha de antemão, muitas vezes o Senhor me dá de última hora, como hoje, a partir das 5 da manhã, Ele me deu essa palavra. É para que Ele testifique que tudo que está sendo falado, primeiramente foi usado pelo Espírito Santo para testificar para o meu espírito o pecado e a palavra da verdade. Então, muitas vezes eu estou testemunhando daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já fui, daquilo que com muitas cicatrizes e muito sangramento eu aprendi da parte do Senhor. E eu tenho tentado colocar em prática. Começou a perceber que a irmã Elizabeth está de cabeça baixa, está meio quietinha, não abriu a boca em nada, não participou daquilo. Pode escrever que a irmã Elizabeth está se lembrando dela mesma, está se lembrando de situações que ela já viveu, daquilo que ela trilhou dentro da família, na educação dos filhos, naquilo que ela própria já falou de ungidos do Senhor. Já se levantou contra pastores, já se levantou contra irmãozinho e irmãzinha. Já reparou na vidinha do irmão quando ela mesma só tinha a vida dela para reparar? Quanta vida você tem? Quantas vidas você tem? Eu faço uma pergunta. Eu só tenho uma. Eu tenho que cuidar desse templo, da minha consagração, das minhas lutas pessoais, daqueles que estão bem perto de mim, mas eu não tenho que cuidar da vida do outro. A vida do outro, se ela tem que ser cuidada, em primeiro lugar, pelo Pai, que entende cada pensamento e intenção de coração antes de se formar no cérebro. Cada atitude de pecado que você vai ter até o último segundo da tua vida. E todo o teu passado é só Ele que sabe. E se alguém tem que te cuidar diretamente, é a tua liderança. Ou liderança de juventude, ou liderança de coral e de grupo de louvor, ou liderança pastoral geral sobre a tua cabeça. Essa é a segunda liderança que tu deve alguma explicação. Então o irmãozinho ou a irmãzinha não tem que se meter nisso. Isso é estar se metendo no trabalhar de Deus. E às vezes a gente se mete também no que Deus está permitindo familiares, filhos, irmãos e irmãs na carne ou na fé passarem. E nós estamos às vezes tentando tomar atitudes, se estribando no nosso próprio conhecimento ou naquilo que aconteceu em específico dentro da nossa família, ou dentro da tua própria vida pessoal, e deu certo, ou não deu certo, e aí a gente quer colocar isso como um ensino. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, porque numa conversa pessoal, numa quinta-feira, antes de eu decidir pelo batismo, novamente que eu me batizei agora nas águas aí, no nome do Senhor Jesus, porque eu pertenço a uma placa denominacional, um ministério que entende que o Senhor Jesus é Deus. E Deus é o único Senhor e o único batismo que existe é no nome dEle. Dele, não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Pai tem nome, o Filho tem nome e o Espírito Santo tem nome. Eles não têm um cargo, um título. Ah, seja batizado em nome do pastor. Seja batizado em nome de João, seja batizado... Não, é nome de Jesus. E eu louvo a Deus pelos meus pastores, porque numa conversa entre eles, se o pastor ainda está assistindo a live, dá um amém aí, pastor. Ou mesmo depois, se o senhor assistir depois, dá um amém. E aí, esse meu pastor, pastor Vilmar e a pastora pastora Adriana, em particular comigo... Amém, pastor? Que Deus abençoe. Em particular comigo, ele teve uma visão de Deus, uma revelação no meio da nossa conversa, que se nós formos contar intimamente, um dia talvez, com certeza vai surgir essa oportunidade, né, quando estiver acontecido a promessa pessoal da minha vida nessa área específica que eu conversei com ele, ele pegou e disse assim: irmã, nunca fui usado dessa forma como eu estou sendo usado agora nesse assunto.
porque a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Mas quem sou eu para contender contra Deus? Mais ou menos foi as palavras dele. E ele disse assim, quem sou eu para falar o contrário? Ainda mais que a irmã votou há tantos anos atrás, fez propósito de jejum, por 3 sinais que a irmã pediu, o Deus em 4 anos ao todo, né, concedeu para a irmã. Então, eu tenho para lhe dizer isso, isso e isso sobre esse assunto. Sabe o que é isso? Sabedoria de Deus. É ter experiências na obra durante a vida toda dele, e ele sendo pastor, sendo líder espiritual, tendo toda a autoridade para dizer o que quisesse para mim, ele preferiu, na consagração pessoal da vida dele, falar aquilo que o Espírito Santo testificou com ele. E como fruto da própria consagração dele, ele foi sábio em falar as palavras para mim. Por quê? Acompanhamento pastoral individual, acompanhamento diaconato individual, acompanhamento de irmã de círculo de oração individual, porque cada situação é uma situação. Cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família. A nossa obrigação é orar. Chegou para nós um pedido, vai no hospital. Chegou para nós um pedido, vai na casa. Mas o Senhor diz que tem que ficar observando os cantos da casa, que tem que começar a botar, se estribar no teu próprio conhecimento e não na tua consagração diante de Deus. Porque consagração é se converter, é jejuar, é orar, é buscar, mas uma hora tem que parar para ouvir. Uma hora tem que parar para ouvir o que Deus está falando. O que Deus está revelando? O que Deus está fazendo? O que Deus está te curando? O que Deus está te transformando? Aí, orar, orar, orar. Jejuar, jejuar, jejuar. Trocar as vestes. Vir para a igreja, isso não é consagração. Cumprir todos os protocolos, ir em todos os cultos, atender todas as convocações do pastor, isso não é se converter. E isso não é estar na presença do Senhor. E isso não é ter te oferecido e se oferecido como ovelha. Ovelha muda, que se deixa conduzir, que conhece a voz do seu pastor. Ovelha sem mácula, ovelha sem mancha, que está como sacrifício em cima do altar. Eu não estou dizendo que está lá como musicista, como pastor, como dirigente do culto do dia e da noite, ou como grupo de louvor. Não estou falando desse altar. Eu estou falando do altar da presença do Senhor, na consagração íntima e verdadeira, para deixar de usar muito menos isso aqui e muito mais isso. Você faz tudo que faz dentro da congregação, dentro daquelas 4 paredes, e sai na porta e perde toda a bênção. E ainda com a tua boca, diante de ouvidos que estão ali, tu pode matar uma alma. Tu pode tocar no ungido do Senhor e matar o próprio ungido e as pessoas que estão ao redor, também fora da consagração, que impressam a boca para falar tititi, não sei mais o quê. E aí o que acontece? Perde toda a bênção. Então, para conhecer um pouquinho da irmã Elizabeth, o dia que a irmã Elizabeth ficar um pouquinho em silêncio, baixar a cabecinha, começar a murchar, é porque, infelizmente, ela começou a ver coisas que estão se repetindo e que ela já pecou no mesmo quesito. Ela já fez tudo isso e aprendeu a se consagrar. E quem é que aprendeu? Eu? Por mérito meu? Porque eu sou soberbo e porque eu quero ser melhor que alguém? Nunca. É por mérito do Senhor, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o fruto do Espírito Santo que frutifica em mim, é tudo de Deus. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. Querido, você que ainda está assistindo, vai colocando um amém, um atrás do outro aí, só para eu saber que você está aí. Porque quem me conhece intimamente, principalmente os meus filhos, sabem que eu sei pedir perdão, que eu sei voltar atrás e que eu sei me arrepender de coisas que eu fiz errado na própria educação deles. E aquilo que o Senhor me ensinou dentro da educação deles, com todo carinho, eu até posso ensinar para outros. Mas eu vou ensinar na hora certa, porque uma das partes também da consagração é saber a hora de calar. É saber a hora de dar conselho. Conselho, como se diz aí no mundo, se fosse bom, não se dava, se vendia, né?
Mas dentro da palavra do Senhor nós temos que admoestar e aconselhar o tempo inteiro. Vai dando o teu amém aí, você que está ao vivo e você que está prestando atenção na pregação. Então, querido, o que eu tenho no meu particular, eu não preciso despejar para o outro. Porque foi o meu particular com Deus. Foi o que funcionou, que deu certo, né? Você que tem vários filhos, você entende o que eu estou dizendo. Uma coisa que deu certo com um filho, geralmente não vai dar com o outro. Porque cada um, 5 dedinhos. Eu tenho 5 filhos. E 6 de coração com a minha filhota linda. Eu tenho uma neta natural, filha de um filho natural, e tenho mais 4 netos de uma filha do coração querida, linda, que está com 27 para 28, e esteve comigo desde os 20. Ela me pediu para ser mãe dela, e eu tenho o prazer de ser mãe dela. Ela tem 3 filhas lindas e vai nascer agora o Anthony Davi. Lindo. E pergunta para eles quanto eu errei. E o que serve para um não serve para o outro. Às vezes são experiências individuais. A própria palavra do Senhor diz, não te estriba no teu próprio conhecimento. Ora, jejua, te consagra, mas para ouvir o que Deus está te ensinando. Não adianta você jejuar, orar, falar, e nunca ouvir o que o Senhor está falando. E colocar em prática. Não perca a tua bênção. O teor de toda essa consagração de hoje aqui dentro do devocional, dessa palavra de consagração, aqui em Joel, capítulo 2, do verso 12 até o verso 17, não deixa as pessoas aí fora perguntar, mas onde é que está o teu Deus, hein? Que tu gosta de falar, hein? Tu gosta de usar a boquinha. Tu não é uma mulher de oração, tu não é uma mulher de não sei o quê, ou tu não é um homem, um pastor, um presbítero. Como é que age dessa forma? Irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu sou santa. Deus sabe dos meus pecados e os meus pastores mais ainda. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, parte A e B. Tem gente que adora conservar só a parte B do versículo 16 de Tiago, capítulo 5. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Realmente, nós somos justos e foi imputado por justiça a nós, tá? O sacrifício de Cristo, a salvação que Ele nos deu. Então somos filhos, foi imputado por justiça que hoje nós somos justos. Somos justificados pelo sangue de Cristo. E pode sim operar milagres, maravilhas e muito mais do que Deus fez através de uma oração. Mas e a parte A do versículo que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. E aí sim a tua oração, a tua justificação diante da cruz e diante dos teus líderes, tu vai começar sendo sarado, frutificando no Espírito, se enchendo de poder, dando legalidade para a autoridade do nome de Cristo, que para o mundo é vergonha, mas para nós é poder de Deus, que é a palavra, e sendo usada a palavra e tomando posse da autoridade do nome de Jesus, que é sobre todo o nome. Então vamos usar a parte A também do versículo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar nossa vida, estar em consagração o tempo todo, diante do altar com a nossa vida, não apenas rasgando as nossas vestes, ou isso e aquilo com o nosso cabelo, com o nosso vestimento, com a nossa conduta, com isso, com aquilo, mas na realidade não estamos consagrados. Será que alguém vai se escandalizar? Porque a palavra do Senhor diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele por quem vem o escândalo. E o escândalo vem através aqui, essa pequena linguinha que diz a própria palavra do Senhor, está na boca tanto a bênção como a maldição. Esse pequeno órgão de carne pequenininho pode incendiar o corpo inteiro e destruir um corpo inteiro com as atitudes. E nós vamos escandalizar a obra do Senhor, fazendo com que as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo nossos co-irmãos, nos observem. E ali a gente escandaliza através dessa pequeno membrozinho insignificante, que a gente às vezes fica com raiva da gente mesmo.
incendeie, estrague tudo. E alguém pergunte, onde é que está o teu Deus, hein? Esse Deus aí eu não quero conhecer. Esse Deus que não guarda segredo, que alguém divide algo contigo, e tu fica já no teu íntimo julgando a pessoa e pensando não sei o quê, e daqui um pouco já está falando para o segundo, para o terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo. E aí? Quando vê, vai longe o rastro do fogo, né? Uma pequena faísca provoca um grande incêndio. Não se levanta contra o ungido do Senhor, querido. A palavra do Senhor diz, se tu tem algo contra o teu irmão, vai até o teu irmão, com amor, não com acusação e julgamento. E chama a atenção dele e te conserta com ele. E se assim mesmo ele endurecer o coração e provocar alguma coisa ali, leva para o pastor e para a pastora. Se tu pecou. Entendeu? Não é para ir para o irmão e para a irmã assim, mas eu estou incomodado com isso, eu vou ter que ir lá falar com o irmão e com a irmã. Não, vai com o teu irmão e com a tua irmã quando tu tem consciência de que tu errou, de que tu provocou um dano, ou porque através da atitude daquele irmão tu te magoou, tu deixou criar uma raiz de amargura, de falta de perdão. Mas sempre com amor, sempre com carinho, sempre com humildade, não sendo superior a ninguém, mas sendo servo, toda a vida servo. E outra coisa, gente, muitas coisas que acontecem dentro da nossa congregação, dentro da comunidade dos nossos irmãos ou co-irmãos, e isso serve também para dentro da nossa família, e às vezes muitas contendas e dissensões há, porque a gente não entende que tal pessoa está debaixo de uma autoridade superior chamada Jesus em primeiro lugar, e depois pelos seus líderes de departamentos ou da própria igreja em geral. Nós não temos que botar a mão em certas situações e nem ficar pensando ou tomando atitudes. Aquela pessoa tem um líder. Uma hora o líder, amém, pastor, uma hora esse líder vai perceber o que está errado. Ou quando é uma coisa mais grave, a gente leva para a liderança. Mas assim ainda corre o risco de levar para a liderança as outras pessoas desconfiarem que foi você, não que o pastor vai contar, mas pela própria situação criada, vão ver que tu estava inserida naquele cenário, e quando tu vê, tu está envolvida numa fofoca, numa intriga, então o que tu tem que fazer? A irmã Elizabeth vai murchando, vai entendendo que ali tem coisa, não fala, mas vai para a oração. Ou vai esperar uma oportunidade como essa, que o próprio Espírito deu uma palavra, eu pude dividir dentro do devocional bíblico, e que tem ouvidos, e quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Absorve, a palavra cura, a palavra é bálsamo de Gileade, ele é o Jeová, o Jesus, me fugiu agora a palavra, é o Deus que cura, é o Jeová Rafá, é Jesus Rafá, a palavra cura. A palavra, ela tem poder, essa espada de 2 gumes, de ir até a divisão da medula e do osso, com o corte mais afiado. Ela é martelo, que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. E ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela cura. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra sara. Quando fores redarguido pelo Senhor, quando fores admoestado e açoitado pelo Senhor, ouça quem tem ouvidos, não endureçais o vosso coração. Te volta cada vez mais a buscar os frutos do Espírito Santo, te volta a buscar cada vez mais ter a tua vida consagrada. O meu nome é variante da palavra Isabel, que em hebraico ali significa consagrada a Deus. Olha que grande privilégio. Meu nome ia ser Audrey, o nome de uma das minhas gêmeas. E o meu pai não sabia pronunciar. Foi no cartório e me deu o nome de Elizabeth. Até nas Bíblias católicas, quando vai falar a história de João e de Zacarias e de Isabel, aí eles colocam a Santa Elizabeth, né? A Elizabeth, porque é uma variante de Isabel.
O meu nome significa consagrada a Deus. E eu tenho que dar jus ao meu nome. A Bíblia toda, ela considera números e nomes, porque é importante, tem significado. Viva este teu nome. E se tu tem um nome que no significado é alguma maldição, tu tens todo o amplo direito de ir lá no cartório e trocar o teu nome, sabia? Depois dos 18 anos, qualquer pessoa pode trocar o seu nome no cartório. Usa dessa liberdade da lei brasileira, da Constituição maravilhosa que nós vivemos, nessa grande democracia, e vai lá e troca o teu nome. E vive, não troca apenas a tua veste, como está ali no verso 13 desse capítulo 2 de Joel. Consagra a tua vida mesmo, faça jus ao teu nome. Né? Este é o nome que Deus escolheu, por enquanto, porque lá na eternidade nós vamos ter outro nome. Receberemos uma pedrinha com o nosso nome verdadeiro, o nome da vida eterna. Querido, essas são as palavras que o Senhor me deixou nessa manhã, porque passando daqui, a não ser que eu reforce que esse pequeno órgão aqui pode destruir uma floresta inteira. Uma pequena palha, um pequeno palito, destrói tudo. Vamos consagrar nossa vida e não nos levantarmos contra o ungido ou ungida do Senhor. O nosso próximo é o nosso próximo. Nós temos que amar a Ele como a nós mesmos. Não quereríamos que alguém viesse nas nossas costas e nos chamassem de tudo que é tipo de adjetivos ruins ou nos julgasse por aquilo que a pessoa nem sabe da nossa vida. Não sabe porque chegamos atrasados, não sabe porque não viemos naquele dia, não sabe o que estamos passando, não sabe porque deixamos de fazer algo ou fizemos algo mais ou menos na correria. Tem tantos motivos, né? Quem conhece nosso coração unicamente, exclusivamente é Deus. Nós não estamos aqui para julgar, nem o próprio Jesus. Ele é advogado, ele não é juiz. Amém? Juízo vai ser no Armagedon, na grande guerra. Amém? Aí ele virá para julgar os povos junto conosco, porque seremos arrebatados, levados aos céus e voltaremos para julgar as nações junto com ele. Que grande privilégio, né? Aquele que conseguir se consagrar vai ter o privilégio de subir e descer com ele. Tem mais um milênio aí ainda na presença dele aqui na terra. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Fica na doce paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa consagração maravilhosa. Vamos para a nossa consagração maravilhosa. Vai ser uma bênção. Culto de ensino. O pastor também aí tá para fazer uma reunião, eu acho, conosco. E vai ser bênção. Porque nós temos que ser, levar a cajadada de vez em quando, uma varadinha fina nas canelas, para a gente aprender, e temos que ser humildes quando nós fomos redarguidos, admoestados pelo Senhor, não endurecemos o nosso coração. Esta aqui é a palavra da verdade. Aqui só se prega a verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos e orem pela minha vida, porque esse ministério é pesado, esse ministério que Deus me deu é grande e o diabo se lança. Ontem mesmo eu não trouxe nenhum vídeo para o canal, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Estava até bem dizer de cama, de tardezinha para a noite, e Deus sabe. Mas o Senhor me levantou com ânimo e com força. Eu tive condições de comprar um remedinho que eu precisava, melhorei da coluna, da sinusite, da gripe, estou aqui até no sereninho aqui da manhã, nesse dia sem sol, para estar aqui trazendo a palavra. Amém? Amanhã de manhã, outro devocional bíblico, momentos preciosos, perto do meio-dia às vezes, perto da 1, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, e à noitinha. Todos os dias, 2 palavras diferenciadas. Vai lá também no meu canal do YouTube, se inscreve, gente. Eu preciso de amparo e de apoio, assim como o meu pastor dá. O pastor Vilmar ficou aí até o finalzinho. Como o meu pastor e a minha pastora dão apoio, e alguns irmãos da igreja também já se inscreveram. Eu comecei com 100 e pouquinhos, e já estou com 157, parece. E está crescendo, daqui a um pouco eu estou com 200, depois vai faltar 800 para 1.000 pessoas, porque 1.000 pessoas eu preciso para fazer essas lives aqui,
ao vivo e você solicitar entrar no vídeo ao vivo, falar comigo, pedir oração, conversar sobre o assunto, a gente interagirmos. Eu preciso desses inscritos no canal do YouTube. Não fica só solicitando, claro, você pode solicitar cada vez mais a inscrição aqui no Facebook, mas compartilha esse vídeo junto com o link do YouTube e vai compartilhando para outras pessoas. Vai lá no meu canal e se inscreva, amém? Não esquece de dar o like ali, ó, em todos os vídeos, maratona, faz uma maratonada ali nos meus vídeos, são 50 e poucos vídeos aí gravados, vai lá um em cada um, lá de 2017, 2018, 2019, as campanhas que foram feitas dentro do canal, vai lá e maratona, compartilha as palavras, tem palavras diferenciadas, vindas da parte de Deus e muitas almas precisam. Compartilha no YouTube, compartilha no Facebook. Bom dia, fica na doce paz do Senhor Jesus e que Deus te esforce a se consagrar verdadeiramente na presença do Senhor e ter a tua vida como sacrifício vivo em holocausto a Deus no altar de Jesus, amém? Fica na paz do Senhor.